programa de Cara com Carã, aqui estreando 2019 e felizmente eu procuro, aliás eu sempre digo isso para vocês, que eu procuro trazer pessoas interessantes aqui de São José do Rio Preto, pessoas inteligentes, pessoas simpáticas. Aqui cada uma traz o seu perfil e conversa um pouco comigo e conta um pouco da sua história. A minha convidada de hoje, eu não a conheço há muito tempo, mas conheço o suficiente para dizer para vocês que é uma mulher que eu quero dizer, uma jovem mulher, muito inteligente, bonita e que convive aí de vez em quando com a gente nos eventos da cidade. Trata-se da Patrícia Reis Musini. Patrícia Reis Musini vai contar um pouquinho para vocês, um pouco do que ela é. O que eu conheço é que ela é tradutora, é doutora em estudos linguísticos pela Unesp. Quer dizer que isso não é o suficiente para ela, ela é muito mais. E quem vai falar então com a gente é ela mesma. Patrícia, que prazer tê-la aqui comigo hoje. Eu a convidei porque a gente fica sabendo das pessoas de São José do Rio Preto que sobressaem sem que muitas pessoas conheçam o trabalho dela. E você sobressai pela sua simpatia, pela sua finesse, pela sua beleza, que é uma moça bonita. E lógico que a gente está aqui hoje para recebê-la aqui no meu programa com muito prazer. E a primeira pergunta que eu sempre formulo é: quem é você? Eu gostaria que você traçasse um perfil. Quem é Patrícia Reis Musini? Nossa, bom, pergunta difícil mesmo para começar, mas eu queria antes agradecer pelo carinho, pelas palavras aí bondosas. Nossa, nem eu sei se sou tudo isso, mas de qualquer forma, eu estou muito feliz por estar aqui. Mas eu sou muito sincera, viu? Eu sei, eu conheço a sua fama, eu também. Né? Bom, resumindo, eu acho que eu posso dizer que eu sou uma pessoa que passou por fases muito diferentes da vida. Então, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, o Eduardo e a Alice. Eu fiz letras, comecei a atuar como professora muito cedo, já no 2º ano de faculdade. Eu já dava aulas particulares. Até hoje eu vejo muitos alunos meus em ambientes que eu convivo, na academia ou em festas, eu falo, meu Deus, ai, o tempo está passando muito rápido, né? Gente, assim, que eu dei aulas assim, em 95, 96, e que hoje já estão aí, né, profissionais, trabalhando, mas tudo de bom. Mas isso é uma realização, né? É fantástico, né? E ver que, né, a gente está bem, né? E, apesar do tempo, né? Tá feliz, o importante é isso daí. Então, passei por essa fase, fiz a minha formação acadêmica. No ano de 2000, eu terminei o meu mestrado. Fui morar em Ribeirão, tive meus filhos lá. Mudei para cá, voltei para Rio Preto em 2009. Então, em decorrência dessas mudanças, que eu digo que eu tive vários momentos na minha vida. Porque a gente vai criando laços de amizade por onde a gente passa, não tem como. Né? Então, eu tinha um círculo de amigos aqui, né? Uma vida profissional, e aí, de repente, eu mudei para outra cidade. E fiquei por lá quase 7 anos. Então, foram também alguns laços que foram criados né? Quando a gente volta, deixa um monte de coisa para trás, não tem como. Então, é isso. Eu acho Você é casada com o Fabiano Musini. Sou. Fabiano é um dos diretores do Diário da Região, do Grupo Diário da Região. Quero aproveitar e mandar um abraço aí para ele. Mas quer dizer que então você é riopretense? Sou. Família sua toda daqui? Não, os meus pais, eles são do sul de Minas. Meu de pai, que lugar? De região de Itajubá. Olha, Sei se... sabe que a minha família toda é do sul de Minas, né? Mas é tudo de Guaxupé. Já ouviu falar? Já, claro. Então, e por que você decidiu estudar tradução? Então, na época, a escolha foi mais assim orientada pelo meu interesse na parte artística. Eu sempre gostei de arte, de música, de cultura geral. Então, assim,
eu sabia que, né, se eu fosse me dedicar a isso no Brasil, ia ser difícil, né, para me sustentar, porque isso não tem valor aqui. Então, eu me interessei mais pela questão de estudar a língua estrangeira, porque, no caso, tradução se forma em duas. Eu acabei me formando em inglês e em espanhol, que foram as minhas escolhas, né, no vestibular. Também há a possibilidade de você fazer francês e italiano, que também são línguas belíssimas. Tenho muita vontade de aprender muito francês. Eu fiz, mas acabei parando, porque comecei a confundir. Me atrapalhou. Mas eu pretendo, também é um plano aí futuro para mim, voltar a estudar o francês. Então, assim, a ideia foi me aprofundar, né, no estudo das línguas, para eu, de repente, ingressar numa multinacional ou morar fora. Essa era a minha ideia. Mas, ô Patrícia, você morou fora do país, né? E essa fase para você, essa experiência que você teve, valeu a pena? Você morou aonde? Nossa, eu falo para todo mundo que é uma experiência que, assim, você precisa passar. Porque quando eu fui a primeira vez, que foi em 98, foi logo após a minha formatura, me formei em 97. Na época não tinha celular, não tinha internet. Então foi uma experiência assim, meio que quase de um exílio. Né? Tá na moda isso, mas não é por isso que eu estou falando. É porque realmente a gente estava isolado, eu fiquei isolada da minha família. Eu nunca havia saído de perto da minha família. Sozinha? Eu fui sozinha. Que coragem, não? Fui, eu tinha que ir, porque você tinha que eu ia trabalhar com isso. 21, porque eu entrei muito nova. Eu entrei com 17 anos na faculdade. Que maravilha. Então eu fui e trabalhei lá, né? Foi na Inglaterra. Fui para a Inglaterra porque era muito caro antes, ainda continua sendo, mas na época era mais ainda, né? Então consegui conciliar as duas coisas e foi assim, uma experiência de vida que me alterou completamente, né? Você muda a sua forma de ver a sua cidade natal quando você volta. E é uma experiência fantástica, né? Você poder morar fora do país, ainda mais na época que você morou. Hoje os tempos são outros, né? Exatamente. Na época, esse contraste era muito maior, né? Agora, você foi professora do ensino superior por 15 anos, né? Trouxe lembranças? Nossa, um monte. Trago até hoje. Tenho convívio, converso pela internet com ex-alunos, ex-colegas. Eu entrei, a primeira faculdade que eu dei aula foi a UNORP, aqui em Rio Preto, no ano de 2000. Eu lembro que foi por indicação de uma amiga e, nossa, foi uma experiência fantástica, aprendi um monte lá. E quando você vê, de repente, um ex-aluno, às vezes sobressaindo em alguma área, para você deve ser o máximo, né? Nossa, tem vários ex-alunos aí que estão super bem, são profissionais aí atuantes. Legal, né? E aí eu olho e falo, meu Deus, agora eu tenho que correr atrás, né? Tem que correr. A gente não pode perder o tempo, né? Tem que estar sempre aprendendo coisa nova, né? É verdade. Agora, e como é que ficou o mercado de tradução com a evolução da tecnologia? Então, esse assunto, realmente, a gente escuta muito falar por aí que a tecnologia, ela vai substituir o trabalho do tradutor, né? Até isso é muito comum o pessoal falar por aí. E eu acho que era importante esclarecer que a tecnologia, hoje, ela alterou drasticamente o mercado. Isso não há dúvidas. Eu sou da época que o tradutor usava dicionário de papel e fazia aqueles glossários, né? Eu tinha que fazer glossário técnico, porque eu comecei atuando na área da medicina, que era a área do meu primeiro marido. Então, eu traduzia muito para médico. Olha. Então, assim, eu tinha os meus glossários, né? Eu tinha o dicionário médico. Hoje, isso já não faz muito sentido, porque a gente tem tudo aí disponível na internet para todo mundo ver. Então, é lógico, a gente precisa se adaptar a essas mudanças, mas, ao mesmo tempo que eu tinha muitos clientes avulsos, isso mudou, né? Profissionais liberais, porque muita gente acaba se virando, eu digo se virando mesmo, porque as ferramentas hoje, elas servem de um quebra-galho, quando você não precisa de um trabalho profissional, né? Agora, por exemplo, você hoje
está aí nas redes sociais, porque é difícil quem hoje que não está. Acho que quem está fora do mundo. Não é? Sim. Então, de repente, você vê lá uma pessoa fazendo um texto cheio de erros. Como é que fica para você que você é uma pessoa que está muito por dentro da língua portuguesa, está sempre se reciclando, porque a gente não pode parar? Sim. Como é que se fica, de repente, a sua posição diante disso? Você tem um amigo que faz isso, por exemplo, um amigo no Facebook. Você procura corrigi-lo, por exemplo, na surdina, no particular? É. Já fiz isso, realmente. Quando é muito amigo meu, eu faço. Mas se eu não tenho contato, aí já não, tem porque liberdade, não é difícil, todo mundo que aceita, né, esse tipo de coisa. Mas eu não gosto de ficar prestando muita atenção nisso, até porque hoje a linguagem da internet, ela é diferente da linguagem acadêmica, né? É verdade. Então a gente tem que entender que é um universo que já tem vida própria. Então eu não fico nessa neura de ficar corrigindo, não, ninguém, a não ser que seja um amigo meu, que esteja falando de um assunto que eu acredito que aquilo venha comprometer a imagem dele de alguma forma. Então aí eu dou uma dica só nesse caso. E fica tudo em off. O resto, claro, o resto Mas passa. nós vamos agora para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente vai voltar. Mas antes, eu quero dizer para você que você traduziu 2 livros. E você trouxe aqui os livros, foram livros super bem vendidos, que eu sei. Então você vai contar um pouquinho sobre eles, tá bom? Tá então jóia. fica aí a pergunta no ar. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. Fala para mim sobre esses livros. O primeiro livro, olha, que eu traduzi foi esse daqui, Julieta Imortal, que é um fanfic de uma escritora americana, chama Stacey J. Na época, ele saiu até na Caras, ele fez assim, um sucesso incrível, porque ele era uma continuação da história do Romeu e Julieta, mas uma versão jovem. Sim. Né? E aqui foi publicado no Brasil assim, quase que simultaneamente, como nos Estados Unidos. Esse daqui. E como é que descobriram você, de repente? Ou você que se interessou pelo trabalho? Então, olha que ironia. Na verdade, foi uma ex-aluna minha que trabalhava na editora e que me indicou. Olha! Você viu como que a gente legal. sempre deixa algo, né, por onde a gente passa e aquilo volta pra gente. É verdade. Né? Quando é bom, volta. É verdade. Né? Então, foi realmente essa indicação dessa ex-aluna, eu ainda tenho contato com ela é do ramo editorial, também está aí, fazendo um trabalho brilhante, acompanho ela nas redes sociais. Que legal. E foi mais ou menos assim. E esse outro? Esse é também de uma escritora, chama Emily Giffin, americana. Esse livro é continuação de um outro que foi best-seller. Ela é uma escritora best-seller, a Emily Giffin. E esse livro virou filme, inclusive, que era O Noivo da Minha Melhor Amiga. Não sei se você se recorda. Eu me lembro. É uma comédia romântica. E aí, esse aqui é uma continuação, Presentes da Vida.
que eu traduzi também. Também foi a mesma ex-aluna que indicou? Esse também? Foi também na mesma editora. E esse? Né? Esse daqui já é um livro autoral, não é tradução. Sei. Esse livro eu publiquei o ano passado. Ele é o resultado de uma pesquisa que eu fiz no acervo da Universidade de Manchester, na Inglaterra. E aí a editora descobriu esse conteúdo aqui. É um grupo editorial alemão que é especializado em publicar trabalhos acadêmicos. Só que eles têm várias branches, assim, tanto de romance, não é só isso. Esse nome, Novas Edições Acadêmicas, é o branch deles para pesquisas acadêmicas. E aí, na verdade, é só um pedaço da minha tese de doutorado, que eu publiquei aqui, que foi feito na Inglaterra, e eu coloquei como título Empréstimos Linguísticos na Tradução de Obras da Literatura Brasileira. Olha que bacana. E você faz parte da Academia Rio Pretense de Letras, porque ali tem integrantes ali que eu nunca vi um livro dele. E está lá. E você faz parte? Então, já foi convidada? Na verdade, eu não faço parte, mas eu conheço muita gente de lá. Tem muita gente boa ali. Nossa, que alguns foram meus professores no IBILS, outras são amigas queridas e admiro, né, o trabalho que eles realizam também. Eu faço parte de uma outra academia, né, que é a Academia Brasileira, que é do Vani. Sei. Então, que também tem profissionais de diversas áreas de comunicação, que não é só a literatura. Pois é, mas você lá no Diário da Região, você tinha que ter uma participação, né? Você, afinal de contas, você é esposa de um dos diretores. E você tem um blog de literatura. Então, eu queria que você falasse sobre esse projeto, como é que surgiu? Então, Cida, assim, apesar de eu ser a esposa do Fabiano, nunca, em momento algum, ele falou para mim, olha, você precisa participar. Na verdade, assim, foi uma coisa que surgiu naturalmente. A gente já estava 2 anos juntos, e aí lançaram o projeto dos blogs, e eu achei bacana a ideia. Vi na época era conhecida, hoje ela é minha amiga, que estava lançando o blog dela, e eu já gostava do que ela escrevia. Eu falei, olha, é uma oportunidade de eu começar a falar sobre o que eu gosto também. E aí eu pensei na literatura, porque eu acho que a literatura contemporânea, ela sempre ficou muito restrita ao universo acadêmico, né? Então eu falei, bom, é uma oportunidade de eu trazer esse tipo de literatura para o público, né? Para eles conhecerem. Legal. Agora, hoje acontece uma exposição da artista plástica Estia Tenfus. Eu conheço muito a Estia, também vou aproveitar e mandar um abraço para ela. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa exposição. Então, essa exposição, ela é um projeto... Aliás, tem também, nessa exposição, tem também alguns poetas convidados, né? Tem. Essa foi a minha parte da exposição. Porque a Estia, a convite dela, né? Eu realizei um projeto de curadoria, e aí, nesse projeto, eu coloquei um desafio para alguns poetas de Rio Preto, para que eles pudessem traduzir as obras da Estia, né? A gente chama de tradução intersemiótica. Em forma de poesia. Exatamente. Que legal. Então, eu escolhi alguns escritores que eu conhecia, que tinham mais destaque aqui na cidade, né? E aí, o projeto fluiu, foi uma coisa... Quem são eles? Você lembra, não? Lembro. São quantos? São 8 poetas. Tem a Vera Milanese. Adoro a Vera. A Vera, que é da academia, né? Rio Pretense de Letras. A Vera Muciage. É outra amiga. Também, né? Muito conhecida aqui na cidade. A Elma Bassan, que escreve no jornal. Adoro a Elma. Queridíssima. Elma é uma querida. O Nossa, Kleber. Só gente boa. Só gente... eu caprichei mesmo. Caprichou. Eu acho que merecia, né? O legal, evento. legal. O Kleber Falquete, a Suzana Busato, que é da Unesp. Sei. O Aguinaldo, que também é da Unesp. Aguinaldo é outra pessoa. Professor Aguinaldo, da espetáculo. academia, né? Conheço Aguinaldo também há muitos anos. Sim, aí... Ai, meu Deus, eu não posso esquecer de ninguém. Quem mais? Já deu 8? Acho que é isso. Bom, e aí, projetos aí para 2019?
Sempre, né? Tem que ter. Eu tenho um livro já que está quase pronto para ser publicado esse ano. Vamos ver se sai esse ano. Então tem que me avisar para eu dar uma força. Eu vou sugerir, vai fazer o lançamento no Rio Preto Shopping Center. Legal. Lá tem um espaço cultural muito legal. A gente pode fazer o meio de campo junto com a Ana Cristina Jales. E vai ser uma coisa bacana, tenho certeza. Eu já fui em eventos lá. Então, e você tem previsão de quando? Eu acho que até o meio do ano ele já vai estar pronto. É que eu tô dependendo ainda de alguns detalhes. Seria um romance? Como é que seria? Não, ele é um livro, uma coletânea que eu tô organizando e eu ainda não consegui o prefácio. Então, eu estou na dependência desse prefácio, que eu gostaria que fosse uma pessoa especial. Já sei quem é, mas não é uma pessoa, não mora no Brasil. Então, espero que eu consiga o prefácio dele, se não conseguir também. Estou na torcida. Então, eu estou ainda aí nesse momento final. Mas eu estou aqui. Com certeza nós vamos fazer uma noite memorável de autógrafos. Obrigada pelo convite. Bom, a gente, antes de terminar, eu sempre formulo umas perguntas com respostas rápidas. Você está pronta? Medo. Patrícia, se você não fosse você, quem você gostaria de ser? Lady Gaga. E o hobby? Quem? Meu hobby? Meu hobby? Então, eu gosto de cantar. Olha! Outra qualidade sua que eu não sabia. Eu faço técnica de canto, inclusive, com o maestro Paulo de Tarso. Olha que massa! Excelente professor. Ele, a Maria Laura, faz comigo. A gente aos poucos vai descobrindo as outras qualidades, né? Uma viagem inesquecível? Escócia. É linda mesmo. Se você não tivesse essa profissão, qual que você gostaria de ter uma outra? Eu sempre gostei de pintura. Artes. Mas é uma beleza. Eu já fui artista plástico uma época, já. Não virei, não. Então, eu comecei a pintar também, mas aí acabei me desviando. Você sabe que eu pintei? Eu fiz eu fiz acho que 2 vernissagens. Foi super legal. Vendi quase todos os livros, desculpe. Quase todos os quadros que eu pintei. E na época eu acabei dando de presente também um monte de quadro. Aí parei, porque eu já tinha presenteado, todo mundo já tinha vendido. Realizou o sonho. Realizei, mas é uma terapia. É verdade. É uma terapia. É de muitos amigos? Eu gosto de ter muitos amigos. Não são, são selecionados, mas são muitos. Se fosse para você voltar ao passado, que época que você gostaria de voltar? Olha... Talvez. Eu gostava muito da época que eu estava aqui em Rio Preto, assim, em 98, 99, na época que eu fui para a Inglaterra pela primeira vez. Foi um momento muito bacana assim, da minha vida. E o que você acha que falta aqui em Rio Preto? Olha, quando eu fui para Ribeirão, eu lembro que foi um choque, porque Ribeirão era uma cidade que oferecia, assim... Eu adoro Ribeirão Preto. Né, um monte de coisa que não tinha aqui em Rio Preto. Hoje, eu acho que a cidade cresceu tão rápido, que ela está tão parecida, né? Eu acho que o que eu poderia dizer, assim, que falta, talvez, é um pouco mais de opção de cultura. E o que você espera do nosso país aí nesse início de ano, com um novo presidente? A gente tem esperança, né? Que as coisas mudem, que façam uma reforma aí tributária dentro do Congresso mesmo. Então, todo mundo espera. E qual que é o seu maior tesouro? Minha família e meus filhos, sem dúvida. Patrícia, foi um prazer muito grande tê-la aqui. Desejo que você conquiste mais ainda, porque você é jovem, é dinâmica, inteligente, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo aí no futuro para você, viu? E é isso aí, gente. O programa de Cara com Cara encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês e fiquem ligados. Durante 2 semanas, que a Patrícia vai estar lá todos os dias, às 20 horas, aqui pela TV Rio Preto. E no domingo, às 18 horas. Então, eu espero você e eu tenho certeza de uma coisa.
a convidada de hoje foi muito importante aqui para mim e tenho certeza que também será para você.